Graça e paz a todos os irmãos. Estamos chegando aqui. Pastor Mauro Alves. Estamos chegando para mais uma live. Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Aguardar os irmãos entrando. Tem alguém aí? Tem alguém por aí? Glória a Deus. Júlio, Andréia, Pâmela, Beatriz, vamos compartilhando essa live. Evangelista Valdislau. Nós queremos expandir bem essa live, porque o assunto hoje vai ser muito importante. Eu tenho um assunto para falar com os irmãos antes da gente iniciar o culto. Então eu peço que vocês puderem abrir aí uma sala de vídeo, né? Maria Amélia. Minha mãe com certeza tá lá. Uma Antônia. Os demais irmãos que vão participando. Glória a Deus. Fiquem atentos porque eu tenho um assunto muito importante para falar aqui com os irmãos. Peço que vocês compartilhem, divulguem essa live. Se for possível, abra uma sala de vídeo para a gente poder expandir. Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho. Queremos te agradecer, te louvar e te exaltar por esse momento que o Senhor tem preparado na noite desse dia, para que nós aqui possamos te louvar e te exaltar. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, pela provisão, pelas bênçãos, pela salvação das nossas almas, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelos livramentos visíveis e invisíveis, pela preservação da nossa vida segundo a tua palavra. Queremos nessa noite exaltar o teu nome e pedir que o Senhor continue com as mãos sobre nós, sobre a tua igreja, cada família aqui representada, Senhor, sobre essa cidade de Colina. Apresentamos as autoridades, os profissionais de saúde nas tuas mãos, o presidente da República, Senhor amado, todos aqueles que estão envolvidos no combate a essa pandemia agora. E aqueles que estão enfermos, nos leitos de enfermidade também, apresentamos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa repreender na autoridade do nome de Jesus e que o Senhor possa entrar com providência para que muito em breve a tua igreja, os lugares de culto sejam abertos para que nós possamos cultuar o teu nome. Continua conosco, no nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmã Silvânia, todos que estão acessando nesse momento, né? Melhorar um pouco a luminosidade aqui. Ficou bom? E vamos caminhar, vamos cantar um hino. Enquanto isso, eu peço aos irmãos que compartilhem essa live, dá um coraçãozinho, um joinha aí pra gente poder expandir, porque eu quero tratar aqui um assunto muito especial, muito importante, sem contar que a palavra que eu vou falar aqui também, ela é uma palavra muito abrangente, muito profunda, e que é necessário todos nós compreendermos o que eu vou falar aqui à luz da palavra de Deus. Então vamos cantar o hino 2 da harpa cristã. 2. Melhorou pra você aí? Tá bom. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti,
pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Luiz Jerônimo, Deus abençoe. E, irmãos, se você puder, mais uma vez eu estou insistindo bastante aqui para que essa live seja compartilhada, né? Seja dado coraçãozinho, joinha aí, porque eu quero... Nós vamos cantar mais um hino. E antes de eu trazer uma palavra aqui muito importante, Orlando Meneghetti, Deus abençoe. Antes de eu trazer uma palavra à luz da Bíblia aqui, muito importante, que todos devem saber o que eu vou falar aqui, eu quero abrir um parênteses, depois que nós cantarmos esse próximo hino, para que eu quero tratar um assunto aqui sobre essa questão da pandemia que nós estamos vivendo e das igrejas fechadas, ok? E que essa live que nós estamos fazendo, se você puder fazer, compartilhar, me ajudar, né? Que ela possa chegar até o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da CGADB, pastor José Wellington Júnior, e outros pastores das convenções estaduais, porque eu vou falar uma palavra aqui muito importante sobre essa questão e também sobre os parlamentares evangélicos. Eu sou apolítico, mas eu quero trazer uma palavra aqui e eu peço que os irmãos estejam atentos, prestem bastante atenção e compartilhem essa live para que ela possa alcançar o maior número de visualizações possível. Jane Paulino, Deus abençoe. Vamos cantar mais um louvor aqui. E não se esqueça, terminando aqui esse louvor, eu quero trazer uma palavra aqui, uma reflexão, antes de eu transmitir a palavra de Deus, sobre o fechamento das igrejas e a postura que os presidentes de convenções das igrejas, pastores de mega igrejas e os parlamentares evangélicos estão tendo. Vamos cantar um hino. Glória a Deus. 26. Louvemos ao Senhor com bastante vida. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vêm
vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará. E o cordeiro Com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beulah, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Essa é a nossa esperança. Morar na cidade celestial, né? A Nova Jerusalém, feita de ouro e de cristal, transparente, muito mais brilhante que o próprio sol. Amém. Onde existem 3 dimensões ali, como existia no tabernáculo, né? Só que no tabernáculo era lugar átrio, lugar santo e lugar santíssimo. A Nova Jerusalém, ela é composta do tempo assim, ó. Era e será. Essas 3 dimensões, a Nova Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala, aquele que é, que era e que há de vir. Né? Sempre o presente na frente, porque ele está sempre no presente, né? Embora ele também esteja no futuro e no passado, ele conhece tudo, mas ele atua sempre no presente. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13 e 8. Verinha, Deus abençoe. Evangelista Emerson. Pois bem, irmãos, quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. E se for possível, compartilhe essa live. Eu estava refletindo aqui, fazendo uma reflexão, né? Primeiro sobre os crentes que são omissos nesse tempo de pandemia. E que essa pandemia, irmãos, na verdade, essa crise que nós estamos vivenciando, ela vai nos mostrar várias coisas. Ela vai nos trazer grandes ensinamentos, irmã Roberta. Muitas revelações, né? Muitas revelações e muitas diretrizes. Primeiro, sobre quem são os verdadeiros cristãos e aqueles que apenas frequentam as igrejas. Quem são os nossos verdadeiros amigos, né? Aqueles que são, que eu já falei aqui em uma outra live, gansos canadenses, que estão sempre juntos em bando, nunca se separam nas crises, são aves migratórias, e as andorinhas. Os amigos andorinhas são aqueles que quando chega o inverno na nossa vida, eles vão embora, vão para outros lugares, migram, né? São também aves de arribação, aves migratórias. Então aqueles que não estão aparecendo agora, que sumiram, né? Não dão as caras, não falam não oi sequer, né? Estão longe, eles estão provando quem eles é. Primeiro ponto que eu quero aqui deixar muito claro. Segunda coisa que eu quero falar aqui, irmãos, é sobre os pastores, presidentes de megas igrejas, de megas ministérios, e os que são presidentes de convenção estaduais e a convenção geral, pastor José Wellington Júnior, que essa live possa chegar até ele. Observe o que eu vou falar para vocês. Aonde eles estão, irmãos? Os pastores que são pastores de grandes catedrais agora, nós aqui no Brasil, nós temos aproximadamente quase 50 milhões de evangélicos. Quem lidera esse povo? São os pastores. Agora, onde que estão os pastores dessas mega igrejas?
Eu sou pastor de uma pequena igreja aqui numa cidade pequena no interior de São Paulo. E eu estou aqui dando a minha cara agora. Estou falando. Mas aonde está? Os irmãos já imaginou o peso que tem a palavra de um pastor José Wellington Júnior, que é pastor da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, né? Pastor de uma grande igreja em Guarulhos, pastor e lidera aproximadamente quase 80 mil ministros. Cadê? Cadê eles? Onde eles estão? Estão de quarentena? Será que eles foram abduzidos ou estão viajando? Porque ninguém nem se ouve. Porque ninguém se ouve falar, eles não dão a cara, né? Eles simplesmente estão inertes nesse momento que a igreja está fechada. Esse povo tem peso na sua palavra, porque a igreja evangélica ela tem poder de decisão no voto. Ela tem capacidade de eleger um presidente da república. Por que vocês acham que o presidente Bolsonaro foi eleito? Por atuação dos evangélicos e do povo católico, na sua grande maioria, né? Agora, observe, pastor José Wellington Júnior, se isso aqui estiver chegando até o senhor, Samuel Ferreira, pastor Samuel Ferreira, você que é o líder aí da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, né, que é o segundo maior ministério do Brasil, pastor da Igreja Assembleia de Deus, líder da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, que é o pastor Alcides, né, Fávaro, aonde vocês estão? Não se vê. Será que está acontecendo com vocês igual aconteceu com os deuses lá no dia do profeta Elias, quando ele desafiou, falou, será que eles estão dormindo? Será que eles viajaram? O que vocês estão fazendo nesse momento para poder trazer um alento e para poder pressionar as autoridades para que a igreja funcione como está funcionando os outros serviços essenciais que foi decretado pelo presidente da República, que é a maior autoridade do executivo nesse país? Onde vocês estão? Vocês estão omissos, ok? Porque vocês não têm coragem de dar a cara. A verdade é essa. Então, vocês poderiam se posicionar, porque já que a igreja não está funcionando, já que não está funcionando a igreja, não deveria funcionar açougue, não deveria funcionar supermercado, não deveria funcionar oficinas, não deveria funcionar pedágios, bancos estão funcionando, mas os governantes, agora eu vou passar para eles também, não tem coragem de peitar esse povo. Mas a igreja sim, né? Porque a igreja é pacífica. Vocês são omissos, pastores presidentes das Assembleias de Deus e de outros megas ministérios. Se posicionem em nome de Jesus. E se você tiver coragem, você que ouve aí do outro lado, compartilhe essa live para que possa chegar até eles. Agora um outro sim. Irmãos, aonde estão os parlamentares, são os senadores, os deputados, poder legislativo, que a igreja elegeu porque supostamente eles dizem ser, abre aspas, representantes dos anseios da igreja. Covardes, sumiram também. Eu, como sou apolítico, eu gostaria de anular o meu voto, né? Mas acabei votando e votei para deputado num parlamentar. Onde vocês estão? Inclusive alguns que são pastores também, para se posicionar e pressionar as autoridades do executivo e as autoridades do judiciário para autorizar a igreja a funcionar. Porque aqui em Colina nós estávamos funcionando com todos os cuidados, né? Com máscaras, distante um do outro, com álcool gel. Estamos proibidos de cultuar a Deus? É porque a igreja não paga imposto? É por isso? Sabe por quê? Porque a igreja, em toda a sua história, ela nunca fechou. A igreja é o último alento, é o último refúgio nas guerras, na história das guerras, na história das pandemias, como a peste bubônica do século XIV, a gripe espanhola no começo do século XX. Aonde estão os parlamentares? Ou vocês também foram abduzidos, ou então vocês estão dormindo em quarentena. Então fica aqui, irmãos, o meu protesto, a minha reflexão. Vocês podem comentar sobre isso aí, eu estou todo ouvidos, né? Podem comentar. É bem-vindo os comentários e expandam essa live para que ela possa chegar no ouvido dessas pessoas. Porque depois que passar a epidemia, fica fácil para falsos crentes aparecerem, né? Pastores omissos e esses políticos que agora vai chegar a época da eleição, aí eles viram evangélicos, aí eles querem aparecer, aí eles viram amigos da igreja, mas nós teremos uma resposta para eles, à altura, nas urnas, né? E a igreja que eu sou pastor, já vou deixar bem avisado, se eles chegarem lá, eles poderão participar do culto apenas.
estão proibidos de falar sobre política lá na igreja. E se eles falar alguma coisa, eu vou mandar eles ficar em casa, como eles estão fazendo com a igreja. Ok? Fica aqui o meu protesto, então. E eu sou incisivo mesmo. E estou fazendo isso porque é necessário. Paz do Senhor, Rafael, Aline Bonfim. Paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. Que essa live chegue até os parlamentares evangélicos e até os senhores presidentes de convenções da geral e da estadual, e os pastores das outras igrejas também, das mega igrejas, e até a igreja católica também, que está sendo omissa, que a igreja católica tem mais poder de voto e a palavra tem mais peso do que as igrejas evangélicas, ok? Eles não queriam nos representar? Então, cadê os representantes que diziam ser nossos representantes? Eu acredito que em cada cidade, aí em Penápolis, aí em Herculândia, que os irmãos estão assistindo, né? Todos os lugares tem um representante. Cadê eles? Sumiram? Comentem aí, irmãos. Desistiram de nos. Pois bem, irmãos, vamos falar o que interessa, né? Melhor. O mais importante. Abra sua Bíblia comigo, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, porque esse assunto aqui vai envolver autoridades também, o que eu vou falar, viu? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, né? Essa palavra é grega, significa segunda lei. Na verdade, o texto original não trata esse nome Deuteronômio. Em hebraico é a palavra Devarim, significa palavras, né? Capítulo 16 do livro de Deuteronômio, versículo 18 ao 20. Eu já até falei um pouco sobre, dei um panorama, uma introdução sobre esse assunto lá na igreja numa terça-feira, mas eu quero falar algo aqui um pouco mais abrangente agora. Observe. Capítulo, a minha tradução é um pouco diferente, mas vocês vão entender. Deuteronômio 16, versículo 18 em diante. E porás juízes e oficiais em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, e eles julgarão o povo com juízo de justiça. Não perverterás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás um presente, porque um presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Aquilo que é totalmente justo seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Amém? Alaor Marques, todos que estão assistindo. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra aqui agora, que essa palavra aqui ela é muito importante, ela é muito sugestiva e ela tem uma concordância tremenda. Pastor Júlio e Nara, Deus abençoe, lá da cidade de Tupã. É bom que as pessoas que são envolvidas com a justiça, né? Que nem o pastor Júlio, que é policial militar, Pâmela e Valdislau, que são estudantes do direito, prestem atenção na palavra que eu vou trazer aqui. Irmãos, eu fiquei pensando, lendo essa palavra aqui, estudando ela, né? Diante dessa atual conjuntura aqui que nós estamos vivendo, né? Toda essa problemática que nós estamos vivenciando, essa efervescência nas redes sociais e também na grande mídia, né? Irmã Isabel Moretti. O que eu quero fazer uma reflexão sobre essa passagem e asseverar para vocês aqui a importância, a inerrância, a precisão das Escrituras. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela foi profetizada, ela foi escrita há 3.400 anos aproximadamente antes de Cristo. 3.400 anos antes de Cristo. Quer dizer, há mais de 5.000 anos. Ok? Por que o senhor está falando isso? Quer dizer, essa palavra ela foi escrita antes da fundação da cidade de Jerusalém. Porque quem fundou a cidade de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém foi fundada por Davi, que ele deu o nome lá de Monte Sião, né? No próprio Monte Sião, onde ele construiu o seu palácio e o mausoléu onde se enterravam os reis de Israel. E a cidade de Jerusalém, Jerusalém, né? Que é a antiga Jebus, a antiga Salém, ela foi construída há 3.000 anos antes de Cristo. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela foi escrita 3.400 anos antes de Cristo. Bem antes da cidade de Jerusalém, 400 anos antes. Então, olha o nível de assertiva, de precisão da Bíblia Sagrada, né?
O que nós acabamos de ler aqui, irmãos, nessa palavra, tem um paralelo, podemos fazer uma alusão aqui aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Podemos fazer também aos outros magistrados, né, das primeira e segunda instâncias, enfim, os magistrados, todo o colegiado do Supremo Tribunal Federal, né? O que nós acabamos de ler aqui agora, o que Deus está narrando para Moisés é como deveria funcionar a justiça na nação de Israel. Ele está estabelecendo, ele está promulgando aqui como diretrizes, parâmetros, para que a lei pudesse funcionar com equidade, com verdade na nação de Israel. É isso que ele está mostrando aqui, porque quando ele usa a palavra aqui, porá juízes, essa palavra é a palavra shoftim do hebraico. Juízes, magistrados, juízes. Quando ele usa a palavra shofrim aqui, ou shoferim, ou irmão Júlio, é policiais. São oficiais da lei. Os shoftins, os juízes, eles são aqueles que vão construir, né? Vão construir as leis, interpretar as leis, e quem vai colocar em prática essas leis são os oficiais, que são os policiais. Eles são os agentes da lei que vão, se precisar prender uma pessoa, se precisar escoltar uma pessoa, se precisar fazer que a pessoa seja levada coercitivamente, aplicar as penas. A justiça decreta, né? E eles vão lá para poder executar. Então observe, a Bíblia está falando de juízes, oficiais aqui a palavra shofrim, significa policiais, ok? Aonde eu quero chegar? Irmãos, uma nação que ela quer ser próspera, uma nação que quer ser segura, justa, ela precisa, é imprescindível que ela tenha juízes, governantes e oficiais da lei que tenham o caráter ilibado e que sejam justos. Porque senão ela está fadada ao fracasso e à derrocada. Esse é o primeiro ponto aqui, né? Porque todos os oficiais da lei, o cidadão comum também. Eu tenho uma teoria, né, que o problema do Brasil é o brasileiro. Eu tenho essa teoria aí, que eu sempre falo aqui, porque nós devemos fazer a nossa parte aqui. Se somos corruptos aqui embaixo, não temos nenhuma moral para exigir caráter ilibado e que as autoridades sejam honestas. Entretanto, pense o que é um magistrado. Vocês perceberam que Deus, antes dele construir, se você começar a ler a partir do capítulo 16, e você ir até o capítulo 19 em diante, você vai perceber que primeiro ele coloca juízes e policiais na construção da nação. Depois que vem sacerdotes, profetas e assim por diante. Quer dizer, primeiro, olha a responsabilidade dos magistrados e dos oficiais da lei. Então é interessante aqui, irmãos, que nessa passagem, Deus não vai mencionar primeiro os sacerdotes e os profetas, mas primeiro os juízes, né? E os chofrins, que são os oficiais, os policiais. Deus está delegando para os oficiais da lei a tarefa de julgar e executar a lei para o povo com equidade e de modo justo. Então, partindo desse pressuposto, nessa introdução que eu acabei de dar aqui, nós vamos ver alguns tópicos aqui que eu quero mostrar para vocês. Capítulo 16, versículo 18. Porás juízes oficiais em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der. Quer dizer, nas cidades, entre as tribos, eles julgarão o povo com juízo e com justiça. Quer dizer, isso aqui traz uma conotação, versículo 19, né? E uma conotação de se fazer com que a pena seja cumprida. Por exemplo, o magistrado, a polícia prendeu, levou, foi julgado, passou por todos os trâmites. O magistrado tem obrigação, ele tem que cumprir o seu dever, que é julgar com justiça e com equidade. Ele não pode determinar uma pena para alguém, ele não pode ser parcial. Um magistrado não deve se envolver com política,
né? Tem que ser técnica a ação dele. É isso que nós estamos vendo hoje no Supremo Tribunal Federal, irmãos. Pessoas aí do Supremo Tribunal Federal, né, através de canetadas, interferindo nas ações do Executivo. O que vocês acham disso? Parciais, ministros do Supremo Tribunal Federal que têm a capacidade de mandar soltar presos que são amigos deles. Isso é muito sério. Aqui, não fazer, versículo 19. Não perverterá o juízo, não fará acepção de pessoas, 2 pesos e 2 medidas. Lá de frente ao Supremo Tribunal Federal, se vocês reparar bem, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tem lá uma estátua de uma mulher e ela tem uma venda nos olhos. Sabe o que significa isso? Isso é uma metáfora de que a justiça é cega. Ela só deve agir com equidade. Ela não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu vou agir para esse com peso e para esse com outro peso. Isso envolve nós também. Senso de justiça. Não julgar a causa da nossa família de uma maneira e a causa da família do outro de outra maneira. Isso é senso de justiça. Quando a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu não posso ser cidadão do reino de Deus se eu não tiver senso de justiça. Né? O que Tiago fala lá no capítulo 2, do 1 ao 9? Sobre acepção de pessoas. Se nós estivermos numa reunião, fala de um culto, chegar lá um homem com um anel no dedo, bem vestido, a gente coloca ele nas primeiras cadeiras, e chegar um mendigo, a gente manda ele sentar lá atrás. Isso é acepção de pessoas. Deus é justo e equânime. Ele não faz acepção de pessoas. Pois bem, independente de quem seja, né, e de quem cometeu um crime, a pena deve ser aplicada independente do cargo que ele ocupa, né, e assim por diante. Segundo, não receber propina. Olha o versículo 19. Não perverterás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás um presente. Porque um presente, que é uma propina, isso não acontece no Brasil não, né, irmãos? Vai lá, manda prender outro juiz vai lá e manda soltar. Prende e solta, prende e solta. O que será que está correndo nos bastidores? O que vocês acham? Né? Porque um presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Quer dizer, ele não vai analisar isso com responsabilidade, ele fica cego, porque ao receber o dinheiro, uma propina, um presente, um bem, alguma coisa, isso faz com que ele perca o senso de justiça e de equidade. Ele fica cego no sentido de refletir sobre a pena que ele vai aplicar. E diz que as palavras do justo são pervertidas. Ele não quer nem ouvir se o cidadão é justo, se as palavras são verdadeiras, se ele está dando um testemunho, se a delação é falsa ou não. Ele quer aplicar a pena com interesses, segundo os interesses, nos bastidores que ele recebeu um presente, que é uma propina. Sério, né, irmãos? Isso vale para nós que somos crentes. Nós somos representantes do reino de Deus. Se você é alguém que é um advogado, um magistrado, um policial, e você faz parte do reino de Deus, aonde você estiver, antes de você se lembrar que você é um cidadão brasileiro, lembre-se que você é um cidadão do reino de Deus. Acima da Carta Magna do Brasil, que é a Constituição brasileira, está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, inerrante, única regra de fé, Carta Magna, a nossa direção, o nosso farol, a nossa diretriz, a nossa esperança, a nossa resposta é a palavra de Deus. Glória a Deus. E aqui está dizendo que nós temos que ser justos. Você tem sido justo, meu irmão? Nas suas atitudes? Autoridades, que vocês atentem para essa palavra, que é a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um período aí, irmãos, né? Que quantas autoridades, né, recebem propina, não tem responsabilidade fiscal, agora falando do executivo, principalmente nesse tempo de pandemia, estão superfaturando equipamentos, EPIs, né? Equipamentos. Outros estão superfaturando respiradores, hospitais de campanha e assim por diante. Mas Deus, o justo juiz, aquele que não tosqueneja, aquele que não dorme, aquele que não pode ser frustrado pelos homens, aquele que não pode ser embaraçado, aquele que não pode ser ludibriado, aquele que não pode ter os meandros procrastinados, né? Vou usar uma linguagem aqui que os políticos sempre usam, protelados, porque Deus trabalha numa instância superior à instância dos homens, e a balança de Deus é justa. A Bíblia fala no livro de Daniel de um homem, um rei,
que foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. O nome dele Belsazar, e ele perdeu o seu reino naquela mesma noite e foi morto. Deus é justo. Deus não precisa do imetro para poder aferir a sua balança. A balança de Deus é justa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui ó. Terceiro. Ser plenamente justo. Versículo 20. Observe. Aquilo que é totalmente justo. Não sei como que está na Bíblia de vocês aí, na sua, irmã Roberta. Aquilo que é totalmente justo, seguirás. Mas isso aqui é muito pobre. Na verdade, no texto original, aqui está a palavra tzedaque, duas vezes. Justiça, justiça, né? Porque nessas traduções aqui está muito pobre. Eu fui pesquisar no texto original aqui, né? Eu consigo ler o hebraico um pouco. E está escrito duas vezes. Justiça, justiça. Tzedaque, tzedaque. Justiça, justiça. Está dizendo aqui, aquilo que é totalmente justo, seguirás. Mas essa palavra seguirás também, ela é pobre. Na verdade, a palavra aqui no texto original é perseguir. Seguir é uma coisa, perseguir é outra. Pastor Júlio, você que é policial, quando você está indo atrás de um criminoso, você segue ele ou você persegue ele? Perseguir é diferente de seguir, irmãos. É mais intensidade. É você ir atrás, é você não olhar a consequência. Se entrar numa floresta, a polícia entra atrás. Enquanto ele não for capturado, não para. É assim que a Bíblia está nos orientando. Perseguir, como um atleta persegue na sua vitória no estádio, em busca do primeiro lugar. É isso que a Bíblia está dizendo, persiga a justiça. Se você é um cidadão no reino, você precisa viver essa justiça. Por isso que Paulo ensina sobre a couraça da justiça lá em Efésios 6, que tem um paralelo com o peitoral que o sacerdote usava aqui no Antigo Testamento. Couraça da justiça. Proteger o coração aqui, ó, né? Proteger o nosso coração, que é um véu que nós temos, que fica entre o nosso espírito e a nossa alma. Ok? É um véu. A Bíblia diz, guarda o teu coração, proteja o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isso é sério. Priscila Jacinto, Júlio da Andréia, Júlio da Inara. É sério, né? Aquilo que é totalmente tzedaque, justiça, justiça, persiga, para que vivas, olha que viva é vida eterna, e herdes a terra que o Senhor teu Deus te dá. Glória a Deus. A herança de Deus na nossa vida depende do nosso senso de justiça. Glória a Deus. Juiz não deve ter viés político, nem juízes nem chofrins policiais, mas sempre de acordo com a carta magna, né, da nação, assim nós crentes, de acordo com a nossa carta magna. Porque eles são guardiões da mesma, né? A Bíblia fala no Salmo 82, e muita gente confunde aquele contexto lá para dizer que nós somos pequenos deuses, mas na verdade nós não somos pequenos deuses. Lá, o contexto do Salmo 82 está falando de juízes, que se sentiam deuses nas causas das pessoas, para as pessoas que precisavam ter suas causas julgadas, eles eram deuses. E Deus fala, vós sois deuses, mas morrerão como homem. Deus está dizendo, vocês não são deuses. Julgai a causa dos órfãos e das viúvas com equidade, com justiça. Viviane, glória a Deus. Glória a Deus. Alguns se sentem como deuses, né, nessa terra. Como será que se sentem os ministros aí do Supremo Tribunal Federal, que querem até desautorizar os decretos do próprio presidente da República, que é a autoridade máxima do poder executivo no nosso país? Como vocês acham? Ocupar cargos, né, por indicação, irmãos. Como que é? Preste atenção no que eu vou falar aqui. Como que é que se indica um ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso aí deveria ser por concurso, por meritocracia. Pessoas capacitadas. Nós temos aí, ó, ministros do Supremo Tribunal Federal que nunca passaram num concurso público. Foram indicados. Depois são sabatinados lá no Senado de forma branda, parcial. Tinha que ter concurso e sabatina séria para o cidadão chegar a ocupar uma toga, né? E poder dar uma canetada depois. A verdade é essa. Agora, você sabia, irmãos,
Deus ele requer muito questões de justiça, porque Deus, o trono, você sabia, irmão Roberto, que o trono de Deus, ele está fundamentado em 4 pilares, e um desses pilares é a justiça? Essa cadeira aqui tem quantas pernas? Essa que eu estou? 4. O trono de Deus tem 4 pernas. São 4 pilares da base do trono de Deus, que está sobre o Monte Sião, lá no céu, né? No Monte Sião original, que é no céu. Observe, abre sua Bíblia comigo, no Salmo 89. Preste bem atenção. Eu não vou delongar muito. Essa palavra é uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Salmo 89, o verso 14, diz assim, ó. Observe. Justiça e juízo são a habitação do teu trono. Misericórdia e verdade irão diante da tua face. Percebeu os 4 pilares do trono de Deus? Justiça, juízo, misericórdia e verdade. Olha que Deus fabuloso, irmãos. Esses são os 4 pilares do trono de Deus, onde ele está fundamentado. O juízo não pode ser aplicado, né, com uma delação falsa. Você sabia disso? Você pode perguntar, o que é a diferença de justiça com juízo? A justiça, ela é o conjunto, é o sistema. É o sistema, né? Agora, que aplica a lei. Agora, o juízo é a própria lei sendo aplicada. Essa é a diferença. Estudantes do direito aí devem saber do que eu estou falando, né? A justiça é o sistema, o conjunto que aplica o conjunto de leis. Agora, enquanto que o juízo é a lei sendo aplicada. É a sentença sendo aplicada. E deve ser feito com equidade, deve ser feito com misericórdia e com verdade. Você já parou para pensar como que os Estados Unidos da América, né, que tem uma justiça diferente da nossa, que o nosso Código Civil, Penal, né, ele é fundamentado nas leis romanas, irmão Roldão, né? No Tribunal Romano. Tem muitas palavras do latim, se você pegar a própria hermenêutica e a exegese da justiça brasileira é muito fundamentada em questões do latim, né? Agora, na justiça americana, que vem das leis saxônicas, né, alemã, você percebe uma coisa interessante, que quando eles vão fazer um juramento lá, que alguém vai dar um testemunho, ele coloca a mão sobre a Bíblia. Por quê? Porque é um país que foi edificado sobre os pilares do cristianismo protestante. Não é por acaso que os Estados Unidos da América é a maior nação do mundo, porque cresceu sob a égide do cristianismo protestante. Onde existe a maior porcentagem de analfabetismo é onde o catolicismo predominou. Pode estudar o que eu estou falando. Onde existe o maior nível de intelectualidade, de escolaridade, onde o protestantismo dominou. Isso aqui é história que diz isso aí, é estudos. Então, irmãos, juízes e magistrados precisam julgar segundo esse princípio aqui, ó, os 4 pilares que sustentam o trono de Deus. É a Bíblia que está dizendo, né? Olha o versículo 14, justiça, juízo são a habitação do seu trono, misericórdia e verdade. Então são 4 pilares aqui. Eu tenho que ter misericórdia também na hora de eu aplicar uma pena. Dentro da lei, justo, mas nunca com parcialidade, com raiva da pessoa que vai receber a pena. Porque a pena não é para matar a pessoa. A pena é para que a pessoa seja recuperada. Ok? Pois bem, caminhando já para o fim, aqui, eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. A Bíblia mostra primeiro juízes, né? Na construção, irmão Roberto, da nação de Israel, Deus primeiro fala de juízes, depois sacerdotes, profetas, por último rei. Você sabia que todo rei, ele quando estava no trono, ele tinha que ter uma cópia da lei para ele aplicar a justiça com equidade? É por isso que aparece aqui o livro Deuteronômio, que é a segunda lei, que era essa cópia que ficava na mão do rei para ele aplicar com equidade. Então é muito importante que os juízes, eles entendam isso daqui, os oficiais de polícia, né? Imparcialidade. Os sacerdotes eram homens que intercediam pelo povo e pelas autoridades. Os profetas eram aquele que apontava o dedo e dava a direção para a nação. E os reis deveriam julgar embasados na palavra de Deus,
Como eu estou dizendo aqui que nos Estados Unidos, quando vai um presidente da república também tomar posse, ele faz juramento sobre a Bíblia. Verdade. Né? E geralmente um pastor... A grande maioria esmagadora dos pastores norte-americanos, com algumas exceções, por exemplo, o Obama não era nada, né? O Obama era bem cético. Mas a maioria deles são cristãos protestantes. A maioria deles. E eles, quando vão tomar posse, eles fazem juramento com a mão sobre a Bíblia, como faz nos tribunais. Eu acredito que você pode dar um glória para isso. Agora, irmão, para caminhar para o fim aqui, eu quero que você reflita numa coisa. Por que a igreja brasileira não ensina isso que eu estou ensinando? Por quê? Para o senhor Anderson, saudades também. Por que que a igreja brasileira não gasta tempo para ensinar o que eu estou ensinando aqui? Né? Por quê? A igreja brasileira, ela não quer gastar tempo com isso daqui. Porque eles, na verdade, eles preferem ficar... Os irmãos já pensou se 50 milhões de evangélicos no Brasil aprendessem o que nós estamos ensinando aqui hoje? Essa nação tem 50 milhões de evangélicos e ela nunca foi tão corrupta. Significa que não há avivamento. Os irmãos já prestaram atenção, já pensaram a possibilidade de todos aprenderem o que eu estou falando aqui nessa noite, como seria mais justa essa nação, mais fácil, né? Uma nação muito mais equânime, mais próspera, mas é muito mais fácil ensinar prosperidade, né? Milagres, campanhas, casamento com mulheres jovens e assim por diante, né? Não é muito mais fácil? Muito mais. Isso é mais palatável. Dá mais resultado, né? Pragmatismo. Ok? Irmãos, para finalizar. Nas cidades de Israel, não sei se você sabe disso, as pequenas cidades, né? Elas tinham tribunais, que a Bíblia no hebraico chama de Bet Din, no hebraico, tribunais. As cidades pequenas, elas tinham no mínimo 3 juízes. 3 juízes. As cidades médias, geralmente elas tinham por volta de 23 juízes. Agora, as cidades maiores, elas tinham 70 juízes. As grandes. Você sabe por quê? Porque em Israel, uma cidade pequena com 3 juízes e uma cidade média com 23, não podia aplicar a pena capital de morte. Só a cidade com 70 juízes. Para que não houvesse injustiça. Não se podia lá uma canetada monocrática de um magistrado decidir sobre a vida da nação e sobre a vida das pessoas. Como a gente vê aqui, canetadas, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, monocráticas, sem passar pelo colegiado, que são apenas 11. Eles decidem. Na cidade de Israel, a cidade pequena era 3 juízes. Eles decidiam só as coisas de menor importância. Nas médias, 23 juízes. As coisas um pouco mais graves. As coisas mais graves, como pena capital, só 70 juízes. Nas cidades grandes. E as cidades grandes, por exemplo, o Sinédrio, que tinha poder de tribunal, que era a maior autoridade religiosa de Israel, era composto de 70 juízes, anciãos, e mais o sumo sacerdote. Porque a palavra final era do sumo sacerdote. Então, irmãos, olha como está a nossa lei, a nossa justiça. Pense nisso. E como eu e você estamos cumprindo essa palavra. Como nós estamos nos comportando diante de Deus. Deus nos chamou para uma vida justa, equânime, cumprindo os princípios dessa escritura. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe como que era chamado no hebraico o Sinédrio? Sanhedrin. Sanhedrin é o Sinédrio. Composto por 70 anciãos, juízes no caso, e mais o sumo sacerdote. Eles poderiam decidir muitas coisas. Eles só não decidiram a pena de morte para Jesus porque eles quiseram jogar para Pilatos, fazer o trabalho sujo para eles. Mas eles tinham poder de decisão. Pilatos falou, julgue vocês lá. Ok? Então, irmãos, eu quero concluir essa palavra aqui. E outro sim, viu? A mesa que esses juízes se sentavam como Sinédrio, sabia que era uma mesa redonda, irmã Roberta? Era. Por que será? Para que quando eles estivessem julgando, o sumo sacerdote, que era o presidente da reunião, pudesse olhar no olho de cada um para ver se eles estavam julgando com equidade ou se eles estavam tendo parcialidade. Tanto é que o julgamento de Jesus foi um julgamento forjado, né? Com testemunhas falsas que foram compradas e assim por diante. Quero concluir que o eterno Deus nos guarde
e nos dê sabedoria e discernimento. Glória a Deus. Para que nós possamos conhecer isso que eu estou ensinando aqui, as leis, os nossos direitos, né? E que as autoridades julguem e executem as leis com sabedoria, com equidade e com verdade. Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Compartilhe essa live. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Ora, irmã Roberta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, neste momento, Sim. pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos diante da Tua palavra, Senhor, que é o norte para a nossa vida, que tem nos dado a direção correta todos os dias, e por isso, Senhor, que nós não temos tropeçado os nossos pés, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, e ela que nos ensina a todos os momentos. Pai querido, continua abençoando e nos sustentando, Senhor, e que possamos atravessar estes dias maus, Senhor, e lá na frente cantar o hino da vitória, mas que possamos, Senhor, permanecer firme nestes momentos tribulosos que nós estamos passando e não desviar os nossos pés dos teus caminhos e nem da tua palavra. Continua abençoando e sustentando a cada um dos teus filhos que através dessa live, Senhor, tem participado deste culto. Continua abençoando a cada família. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos esconda em teu esconderijo, Senhor. E que este mal que tem assolado a humanidade, Senhor, não venha chegar à nossa tenda e que possamos estar protegidos pelo Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado pela companhia, né? Amém. E amanhã, irmão, se o Senhor permitir, às 19h30, nós vamos ter mais uma live e continuemos orando para que essa situação passe e também para que muito em breve a igreja Senhor. possa estar aberta, né? Amém. Para nós estarmos louvando o Senhor. E amanhã, com certeza, eu tenho um novo assunto interessante, né? Sugestivo, atual, para falar com os irmãos. Amém. Vou ficando por aqui. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Amém. Tchau, tchau.